Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje vamos falar sobre transtornos alimentares com Gabriela Marques. Sheila Flash falará sobre lideranças. Luiz Mateus trabalhará sobre abuso sexual. E, é claro, a nossa Jurema responde. Olá, eu sou a Lisane Luz Pacheco, psicóloga do NAP. E você está assistindo o NAP TV. Para iniciar o programa, vamos falar sobre liderança. Ao contrário do que muitos pensam, essa não é uma característica nata, pois é importante desenvolver características para se tornar um líder melhor. Confira nossa matéria com a Sheila Flash. Olá! Hoje a proposta é falarmos um pouquinho sobre liderança. Tem uma questão muito interessante que muitas pessoas acham que a liderança é algo que só funciona quando ela já vem com a gente. Ou seja, é algo que se manifesta lá já no jardim da infância, que aquelas crianças que têm já aquela liderança nata, mobiliza os amiguinhos, isso é muito evidente na escola. E depois, sucessivamente, nos primeiros empregos, vai aparecendo muito. Sim, existe esse tipo de liderança, onde a pessoa já tem esse perfil. Mas a liderança ela pode ser desenvolvida. E isso é algo bem interessante, porque as características maiores de um líder, ela está no âmbito comportamental. E o comportamento, a gente tem como trabalhar ele, a gente tem como modificá-lo, a gente tem como aprender algumas questões que são fundamentais no desenvolvimento da liderança. Então, em primeiro lugar, é importante a gente saber, quero trabalhar com liderança? Ou às vezes a pessoa cai num cargo, né, e quando vê está precisando demonstrar liderança. O que é mais importante nisso, né? Eu diria que uma das questões principais é a pessoa aprender a trabalhar a comunicação. E ao trabalhar a comunicação, o primordial seria aprender a ouvir os outros, aprender a ouvir o que o colaborador tem a dizer, né? Muitas vezes a gente acha que sabe o que o outro está querendo dizer e a gente não tem uma escuta acolhedora, uma escuta livre de julgamento, livre de críticas muitas vezes, né? Então isso é interessante, fazer uma escuta acolhedora. Outro ponto extremamente importante da liderança é a empatia, é se colocar no lugar do outro, é entender o que está se passando com o colaborador, com a dificuldade que ele está sentindo. Isso porque muitas vezes se confunde muito liderar com chefiar, ser um líder, ser um chefe, né? O chefe seria aquela questão mais autoritária, eu mando e os outros cumprem, né? A liderança, ela tem mais seguidores. É entender que quando a gente está trabalhando com pessoas, é importante que essas pessoas entendam o porquê do trabalho que elas estão desenvolvendo. As pessoas não são máquinas, né? Então esse entendimento, ele é fundamental para que as pessoas consigam se envolver no processo, né? Então, ter essa diferenciação, vamos supor, preciso que tu me entregue um relatório. O líder, ele precisa não só falar o que ele quer, mas ele precisa dizer o que ele quer, como ele quer, para quando ele quer, né? Às vezes, falta no líder o saber dar as orientações adequadas para os seus colaboradores. Só que também não adianta dizer o que quer, quando quer, como quer receber, vamos supor, um relatório e chegar na data, não cobrar, caso não tenha vindo o relatório da forma que foi solicitada. Às vezes isso vai deixando o líder num descrédito, porque o colaborador percebe, bom, ele está me pediu esse relatório horrível para meio-dia, eu entreguei,
Já passou um dia, ele não me deu um feedback, ou já passou um dia, ele nem viu que eu não entreguei. Então, onde é que está a urgência? Então, a gente saber balancear essas informações, saber explicar o porquê está pedindo, saber a gente também efetuar as cobranças da forma adequada. Ah, tu não me entregou, por que tu não me entregou? Se tinha uma dificuldade, por que tu não me pediu antes? Mas a gente está sempre junto com aquilo que está sendo solicitado. E aí eu acho que vem uma questão das mais importantes na liderança, que é a gente ser líder de si mesmo, né? Como é que a pessoa vai demonstrar um espírito de liderança se ela não consegue se liderar? Se muitas vezes ela não consegue fazer o que precisa ser feito, né? E não só no âmbito do trabalho, no âmbito empresarial, mas sim na sua vida pessoal. A pessoa que consegue ser líder dela mesma, ela sabe quais são seus objetivos, ela tem seus propósitos, né? E ela sabe o que precisa fazer para atingir cada coisa. Então, quando a gente consegue se apropriar da vida da gente, a gente consegue inspirar os outros. A gente consegue mostrar para os outros que sim, que dá para fazer. Então, com um propósito, com um direcionamento, ela vai mostrando quais são os caminhos, mas desde que se saiba onde quer chegar. E isso a gente pode levar para a vida da gente, não precisa só ficar para o âmbito empresarial. Então, para aquelas pessoas que estão com dificuldade em trabalhar em liderança, acho que é importante termos o conhecimento de que sim, a gente pode desenvolver as habilidades comportamentais que um líder precisa ter, né? E fundamental ainda seria dizer que antes de pensar em liderar uma equipe, a gente precisa conseguir olhar para si mesmo e pensar: eu estou no comando da minha vida? Eu me lidero? Eu faço as coisas que eu preciso fazer para eu alcançar os resultados que eu gostaria de ter? Então, ficam agora essas reflexões para a gente observar de que forma que a gente está conduzindo essa oportunidade, muitas vezes que nos é colocada e que às vezes ela é tão difícil, né? Que para muitos a liderança é considerado algo muito difícil, mas se a gente sabe conceitos básicos, se a gente tem entendimentos básicos, a gente consegue ter muito mais sucesso naquilo que a gente está se propondo a fazer. Dia 2 de junho é o Dia Mundial de Alerta aos Transtornos Alimentares e a psicóloga Gabriela Marques abordará o assunto, comentando sobre algumas atitudes que podem contribuir para o desenvolvimento dos transtornos alimentares. Dá uma olhadinha. Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre transtornos alimentares. Essa temática foi pensada em vista ao dia 2 de junho, que é o dia então de alerta mundial para o combate a transtornos alimentares. Eu pensei em conversar um pouquinho sobre esse assunto em vista a uma alta demanda que eu percebo no consultório de mulheres, principalmente meninas jovens, que buscam atendimento por não se sentirem confortáveis com seu corpo, né? Afinal, na sociedade em que vivemos atualmente é difícil, né? Não se incomodar um pouquinho com uma gordurinha aqui, outra ali. Afinal, a sociedade atualmente ela enaltece então, né, uma visão, uma imagem de uma mulher perfeita, né? Se nós formos pensar na influência da mídia digital, por exemplo, né, onde as pessoas geralmente editam várias vezes, né, as fotos no Photoshop, onde é dito, é passada uma sensação de que a mulher ela nasceu perfeita, que de manhã ela já está maquiada, né? Enfim, tudo isso acaba, né, agravando o adoecimento ou o sofrimento de quem já sofre um pouco com essas questões relacionadas ao corpo. Mas digamos que essa situação, essa questão de se olhar na frente do espelho e não se sentir bem, ou então um exemplo assim, quando a pessoa passa muito tempo na frente do espelho experimentando diversas roupas para sair, para ir a algum evento, e diante disso acaba descartando todas elas e até desistindo do evento, né? Isso pode acontecer em alguns casos. Ou até irem ao evento, mas, né, tentam se passar despercebidas, tentam, né, disfarçar, para que as pessoas não olhem para elas ou não comentem alguma coisa sobre o seu corpo. Aliás, esse é um assunto que é importante a gente conversar, o quanto não se deve fazer comentários sobre o corpo da mulher, se ela engordou,
se ela emagreceu, porque nunca sabemos, né, o que essa pessoa está vivendo. Esses comentários, então, referentes ao corpo da pessoa, a forma de se vestir, eles podem muitas vezes desagradar quem está recebendo essa crítica, né? O ideal seria, então, pensar em elogios, né, em mostrar aspectos positivos em relação a essa pessoa, né, para pensar também no bem-estar da pessoa que está ali. Outra situação que acaba agravando muito esses pensamentos, essas autocobranças, é a questão relacionada à ansiedade. A ansiedade gera uma maior cobrança em relação ao que eu vou comer, ao que eu deveria ter comido e o que eu não comi, por exemplo. Né? Então, a ansiedade, a depressão também pode estar relacionada a questões alimentares diretamente, o estresse. Então, pensando nesse público, principalmente as mulheres, que vão ser as pessoas que mais vão sofrer com essas cobranças da sociedade, entre essas mulheres há uma luta, né, entre o desejo de comer, a vontade de comer, mas também o desejo de ter o corpo perfeito, aquele corpo idealizado, né, que muitas vezes elas desejam, mas que ele é impossível de ser alcançado. Afinal, ele é editado em Photoshop, digamos assim, né. E então surgem essas cobranças, né? A cobrança, a vergonha, a autocrítica, né? E tudo isso vai agravando e contribuindo para o sofrimento dessa mulher, o que pode se transformar em um transtorno alimentar ou não, né? Porque as mulheres também podem ter esses sintomas e não terem um diagnóstico fechado de um transtorno alimentar, né? Aliás, pensando nesse assunto, gostaria de frisar a importância de avaliar quando esse sintoma ele está realmente evitando que você frequente lugares, que você deixe de viver socialmente, porque quando você está deixando de fazer algumas coisas devido a esses sentimentos, a esse sofrimento, está na hora de buscar a ajuda de um profissional qualificado que possa então estar te auxiliando a passar por esse momento de sua vida, né? Algumas pessoas vão buscar por nutricionistas, que são fundamentais, né, nesse processo, nessa ajuda pela busca pela alimentação mais saudável, mas também o ideal seria buscar por ajuda de profissionais da psicologia, né, que vão poder auxiliar o paciente a entender o que está acontecendo, o que há por trás desses sintomas referentes a questões alimentares, referentes, né, à relação com o corpo. Está quase na hora do nosso intervalo, mas antes disso, dá uma conferida na nossa Psicodica, onde os profissionais do NAP sugerem algumas obras para você. Oi pessoal, como vai? Vim fazer um convite para vocês hoje para assistir a série You, principalmente para os psicólogos e estudantes de psicologia. A série é extremamente polêmica, ela traz uma romantização de um sociopata. Na série, o personagem principal é um stalker. O que é um stalker? É aquela pessoa que descobre tudo sobre a vida da outra pessoa através das redes sociais, né? E por que ele se torna, então, um sociopata ou até mesmo um psicopata, né? Quando há verdadeiramente alguma morte provocada por ele, né? É a questão agressiva que ele tem dentro dele, dentro da personalidade dele. E por que eu digo que a série traz uma romantização desse sociopata? É porque o personagem principal, ao mesmo tempo de ser violento e agressivo, ele é muito gentil, extremamente amável com as pessoas, né? E ele justifica os seus atos errados como amar demais. Eu amo demais, por isso estou fazendo aquela tal maldade, né? Serve de alerta também aos relacionamentos abusivos e cheios de juras de amor e, na verdade, é uma grande invasão de privacidade ali. Enfim, não quero dar nenhum spoiler, mas convido todo mundo para assistir You. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade,
transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Estamos de volta. É preciso ficar atento aos sinais de abuso sexual, seja de cunho de violência física ou psicológica. O psicólogo Luiz Matheus abordará o assunto a seguir. E não se esqueça, denuncie sempre. Olá, hoje eu quero falar com você sobre um assunto bem sério e delicado, sobre abuso sexual. Quando a gente fala de abuso sexual, a primeira cena que vem em mente, provavelmente a que vem para vocês, é de uma rua escura, uma pessoa andando sozinha, tarde da noite. Então vem um agressor que ataca essa vítima, uma mulher, e existe uma luta até então que isso culmina no abuso sexual em si. Bom, embora essa cena ela possa sim ser verdadeira, na maioria das vezes o abuso sexual não é nada parecido com isso. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje, sobre alguns mitos sobre o abuso sexual. O primeiro deles é de que se não há resistência, não é abuso. Quer dizer, se não existe uma luta física ali, não é abuso sexual. Nada pode ser mais mentiroso do que isso. Na verdade, se a gente for pesquisar historicamente, existem países que inclusive não reconheciam o abuso sexual se não houvesse marcas físicas dessa resistência. Mas acontece que numa cena de abuso, a vítima frequentemente ela fica pega numa certa ambiguidade. Nem sempre a ameaça é posta para ela de uma forma expressa, com uma arma ou com uma ameaça em si.
Apavorada, sem saber se aquilo é uma cena de abuso ou não é, a vítima ela pode inclusive vir a atuar personagens de forma a poder tentar ler, a acalmar o agressor e inclusive a diminuir a própria tensão interna dela. Nesse sentido, o medo ele é um aliado do abusador e ele é um inimigo interno da própria vítima, que leva ela a atuar contra ela mesma. Acho importante também salientar para vocês que abuso sexual, ele não é apenas sobre agressão física, mas ele é também sobre aquelas agressões e manipulações psicológicas que são muitas vezes quase invisíveis. Às vezes é uma chantagem, coação ou meios muito mais sutis de conduzir alguém contra a vontade a ter uma relação sexual. O segundo mito é de que não há tesão, em hipótese alguma, no abuso sexual. Isso também não costuma ser verdadeiro. Na verdade, na maioria dos casos, o abusador ele é alguém conhecido da vítima. Em algumas vezes, pode inclusive ser alguém com quem a vítima nutriu alguma relação ou teve algum interesse. Às vezes, inclusive, o marido. É possível que um marido ou uma esposa, enfim, cometa uma violência sexual. Outro dado importante é que, associado àquilo que eu falava para vocês no primeiro mito, a vítima, levada por uma tensão muito forte psíquica, pelo estresse da cena, ela pode ser levada a atuar de uma forma a reduzir ao máximo a tensão e o risco da cena, porque ela entende como se tivesse posto, e às vezes pode estar expressamente colocado, as duas únicas opções, sexo ou morte. Então ela se submete ao abusador, ela cria uma personagem às vezes submissa, às vezes que se entrega à relação como uma forma de agradar e inclusive reduzir a tensão. Para além disso, também vale lembrar de que o estímulo físico por si só ele é capaz de produzir prazer. E isso é algo extremamente confuso, às vezes, na cabeça da vítima, porque ela pode ser levada a duvidar dela mesma. Ou seja, será que foi abuso? Será que eu quis? Será que eu não quis? Bom, ela pode sim ter querido e mesmo assim pode ser abuso. Também vale sublinhar que uma pessoa ela tem direito de interromper uma relação a qualquer momento. Quer dizer, ela pode dizer não. O não dela é válido e é direito dela em qualquer momento. Seja quando está se conhecendo, antes de se conhecer ou quando já está indo a vias de fato. O terceiro mito é de que não há consentimento no abuso sexual. A sobrevivência, nesse sentido, ela pode ser levada a eleger uma estratégia que é a própria submissão, a entrega. A entrega, ela é também uma estratégia de manter o abusador calmo e de manter a menor tensão na cena possível. Então a vítima, ela pode sim se entregar, ela pode sim usar do seu próprio consentimento naquele momento como uma estratégia, uma forma de garantir a sua sobrevivência e a sua integridade física. Isso, de novo, não significa que não seja abuso. O quarto mito é que apenas mulheres são vítimas de abuso sexual. Esse assunto ele ainda é um tabu muito forte na nossa sociedade, mas a verdade é que homens, sim, também sofrem abuso sexual. Às vezes na infância, às vezes inclusive de parceiros, enfim. Costuma ser muito vergonhoso para um homem, por conta da nossa cultura, poder denunciar. Isso porque existe um traço da nossa cultura do machismo que faz com que isso surja como uma forma de mancha na reputação de um homem, que é de que um homem ele precisa estar sempre preparado, disposto e afim de uma relação sexual. Mas isso não é verdade. Os homens também têm direito de dizer não. É de que apenas homens são abusadores. Isso também é uma grande mentira. Para começar, não é necessário a existência de um pênis para que exista o abuso sexual. Quer dizer, um abuso ele pode sim ser considerado abuso sexual sem que sequer haja penetração. Mas mais do que isso, também é importante salientar de que não apenas as mulheres cometem abuso de crianças, enfim, mas também em relacionamentos. Esse é um outro assunto considerado tabu na nossa sociedade. E, de novo, esse mito, ele se alimenta também da ideia de que um homem ele está sempre disposto. E também do outro mito que a gente tinha comentado de que não há tesão
no abuso sexual. Quer dizer, geralmente o argumento é de que, bom, se o homem não queria, como é que tem ereção? Muitas vezes basta para que se tenha ereção a estimulação física. Para além disso, eu também gostaria de retomar com vocês de que para que seja abuso, a chantagem, outras formas mais sutis de levar alguém a ter uma relação sexual pode também ser considerada uma forma de violência. Então, homens sofrem também violência sexual, às vezes de mulheres, e isso não é vergonha nenhuma. Isso é um assunto que precisa ser trabalhado, precisa ser abordado, porque as consequências dessa violência podem ser severas. Isso não tem graça nenhuma, isso é um assunto sério e a gente precisa falar sobre isso. Está na hora de mais um Jurema Responde. Você já mandou a sua pergunta para ela? Pessoal, eu tava aqui dando uma olhadinha na janela, assim, olhando assim. Tá chovendo, o tempo assim não tá muito bom. E aí eu fiquei pensando nas perguntas que me fazem. Tem uma aqui querida da menina, né? Fiquei pensando nela, coitadinha. O namorado dela, que ela tá dizendo que o boy dela, adoro quando mistura inglês, português, tudo junto. O boy dela tá viciado em games. O que acontece? Fica só lá jogando, e ela quer ficar junto com ele, mas não consegue ficar junto, né? Ou só fica junto, porque ele fica ali grudado nas coisas dos videogames. Então assim, o que ela faz? Eu não quero largar ele. Preciso dar um jeito nisso. Primeiro, querida, assim, ó. Não é você que tem que dar jeito. Quando a gente namora, é casado, tem uma pessoa, às vezes, a gente quer resolver as coisas dele ou dela. Mas não é a gente que tem que resolver, é a pessoa. Porque quando a gente quer resolver as coisas dos outros, não dá certo. Não dá, porque daí a pessoa não quer, mas você quer. Então o que tu tem que fazer? Primeiro tu tem que tentar fazer com que chamar a atenção dele para umas outras coisas. Convidar ele para sair de casa, sabe? Quanto mais tu conseguir tirar ele de casa. E se você mesmo assim ele não conseguir curtir as coisas que tem fora do jogo, aí o problema tá grave, porque tu sabia que podia viciar de verdade, viciar que nem viciar cigarro, álcool, droga, é a mesma coisa, é igual. Então sabe o que tu tem que fazer? Tu tem que observar, isso sim tu pode fazer, observa, se mesmo você tirando ele de casa, ele fica se com coceira, que nem a gente diz, louco pra voltar pra jogar, é que o problema tá sério, daí é vício, tem que tratar, fazer tratamento. Então assim, ó, tenta ver o que está acontecendo de verdade com ele. E aí, assim, ó, se realmente assim, ó, ele preferiu o jogo, vai procurar outro, né? Porque, pelo amor de Deus, ficar ali só olhando ele jogar também não dá. A gente quer um beijinho, quer um abracinho, um carinhozinho, né? Então, assim, ó, fica de olho nisso. O programa de hoje está terminando, mas você continua nos seguindo nos canais de Facebook ou no YouTube. Ou ainda liga pra gente e sugira o que você quer ver no nosso programa. Você fica com a programação da Vale TV. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.